Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quarta-feira, temos um convidado especial, o professor José Espínola, meteorologista da UFESA, vai explicar para a gente essa situação aí, essas chuvas de sábado e também se teremos novas tempestades aí no futuro, tempestades climáticas, viu, Bruno? Que pode ser que teremos, que possa ser que vamos ter tempestades políticas, né? Mas não é disso que a gente vai falar sobre isso também no outro tema. Mas o professor Espínola vai falar sobre tempestades climáticas, se elas virão ou não. Então, a gente, já de antemão, volta a pedir para que vocês curtam o canal, se inscrevam no YouTube, deixe lá o seu comentário também, isso é muito importante, porque nós queremos chegar a 1.000 inscritos e assim iniciarmos as nossas transmissões ao vivo. Todos aqueles que se inscreverem também vão estar concorrendo a 5 livros, que vocês podem olhar no nosso Instagram lá, nós já estamos colocando todos eles. Lá vocês vão ver cada título que nós vamos sortear, desde que a gente alcance os primeiros 1.000 inscritos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, o professor José Espínola. Estou meio baqueado aqui, tomei um sorinho agora de manhã, para ver se eu me recupero. Estou com uma virose aí pesada, mas estou pronto aqui para a gente debater os assuntos do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Bom dia, boa tarde, boa noite para Bruno também, se recuperando. Será que foi só isso mesmo, Bruno, que causou essa ressaca hoje? Tudo bem. Estou torcendo pela sua recuperação aí, viu? Já faz uma semana que eu não bebo, viu? A culpa não é do álcool. Pois é, gente, vamos começar então com um assunto interessante. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e também com a nossa audiência que está assistindo pelo YouTube, mas também para aquelas pessoas que estão nos ouvindo pelo Spotify. Esse material saiu no Mossoró Hoje, essa matéria saiu ontem no Mossoró Hoje, dizendo o seguinte: meteorologista diz que chuva de sábado foi de apenas 100 milímetros. Eu não acho que 100 milímetros seja apenas, né? É muita chuva, né? Mas, entre aspas, né? Mas é porque havia uma expectativa, houve uma perspectiva preliminar que seria de 176. Então, acho que por conta dessa expectativa, então usou aí o termo apenas. Aí diz o seguinte: o Mossoró Hoje conversou com o professor José Espínola, meteorologista da UFES, que explicou que os 3 pontos onde estão instalados pluviômetros de Mossoró registraram apenas uma média de 100 milímetros de chuvas no sábado. Nesta segunda, a Empar chegou a divulgar que a chuva havia sido de 176,4, a maior dos últimos 56 anos, o que justificaria a enxurrada e os diversos pontos de alagamento que causaram estragos nos bairros. Antes de mais nada, professor, 100 milímetros é muita chuva, né? Mas eu queria que o senhor explicasse se pode ocorrer esse fenômeno novamente em um curto espaço de tempo. Bom, no sábado passado, coincidentemente, pela manhã, eu conversava com o sargento Osnildo, da Defesa Civil do município, dizendo para ele que na sexta-feira tinha acontecido chuva acima de 100 milímetros em várias localidades do Rio Grande do Norte. Ele perguntou: é possível acontecer aqui? Aí eu falava que até aquele momento, de 1º de janeiro até agora, mais de 20 municípios do estado do Rio Grande do Norte registraram chuvas acima de 100 milímetros. Inclusive, no domingo, aliás, na segunda-feira, ontem, foi a vez de Caraúbas. Caraúbas registrou 117 milímetros. Então, esse período chuvoso desse ano está se caracterizando por essas precipitações de grande intensidade. E Mossoró não poderia ficar de fora também de participar dessa quantidade de cidades com mais de 100 milímetros. Aí, no domingo, o sargento Osnildo ligou para mim perguntando se eu já sabia que realmente ia cair mais de 100 milímetros no sábado, em função daquela conversa que nós havíamos tido pela manhã. Não sabia. A previsão era de chuva entre 20 e 30 milímetros. Só que, aqui na nossa região, chuva é um parâmetro extremamente complicado de se trabalhar, de se discutir. A chuva realmente inicial, a massa de ar formada inicialmente, deveria ser para alguma coisa em torno de 30 milímetros. Só que essa massa de ar, como foi um dia muito quente, o dia de sábado, e a umidade relativa do ar estava muito elevada,
De repente, entre 15 e 17 horas, aquela chuva se intensificou, a massa de ar atingiu grandes proporções e provocou aquela chuva de 100 milímetros, praticamente sobre a cidade de Mossoró, sobre um ponto da cidade de Mossoró. Porque quando a gente pega os dados medidos, a gente vai ver que no bairro Aeroporto, por exemplo, só choveu 88 milímetros. Aqui na UFESA, no nosso registro, 104, 102, mais 2 milímetros, depois até meia-noite, 104 milímetros. Um outro dado da CPRM mostra 105 milímetros. E temos esse dado aí da Imparne. A leitura da Imparne é feita pelo pessoal da prefeitura, em que foi colocado aquele valor de 176,4. Se eu não me engano, o valor era esse. Então, chuva é um parâmetro extremamente variável. Se a gente pegar 10 pontos de Mossoró, em cada local você vai ter medidas diferentes. De ontem a ontem para ontem, por exemplo, aqui na Feira do Bode, na Secretaria da Agricultura, mediu 6,5. Bem pertinho na estação da UFESA, a 800 metros de distância, nós medimos só 0,3. Então, chuva tem essa diferença. Não dá para você imaginar que o que chove num lado da cidade de Mossoró, na UFESA, por exemplo, é o que está acontecendo lá no Santa Delmira. De jeito nenhum. Existe uma variação espacial e temporal muito grande que essas diferenças podem acontecer. Embora as pessoas não consigam entender. Eu recebo muitos telefonemas. Como é que pode? Só choveu 105, 104 aí na UFESA, aqui no aeroporto, aqui no Santa Delmira, no Abolição, choveu 150. Tem que ver como é que essa medida é feita, qual o tipo de pluviômetro. O nosso pluviômetro aqui da UFESA, nós temos 3 aqui dentro do campus da UFESA, 3 pluviômetros. Naquele dia, um marcou 105, o outro 102 e o outro 103 milímetros. Né? Então, vejam que a diferença é muito pequena. São pluviômetros eletrônicos, né? Eles marcam chuva a cada 0,254 milímetros de chuva que cai, ele registra. Mais 0,254, mais 0,254, até o final da chuva. É diferente de a chuva ter acontecido no sábado, e você só ir fazer a medida dela na segunda-feira, como tem determinados pluviômetros por aí, que as pessoas fazem desse jeito. Então, temos que ter muito cuidado com essa divulgação de dados de chuva, porque pode ter uma variação espacial e temporal muito grande, às vezes numa pequena área. Bruno? Dentro dos critérios da UFESA, não foi a maior chuva dos últimos tempos em Mossoró, é isso? Não, nós temos as maiores, pelo menos 10 vezes aqui em Mossoró, desde que nós começamos a coletar os dados, de 1970 para cá, nós tivemos pelo menos 10 chuvas acima de 100 milímetros. E a maior registrada foi no dia 28 de janeiro de 2004, naquele ano em que as barragens de Umari e Santa Cruz haviam sido construídas, e a previsão era que elas sangrassem com 20 anos. E elas sangraram com 20 dias, porque o mês de janeiro de 2004 foi o mês mais chuvoso. Sempre é março ou abril, mas 2004 foi o mês de janeiro. Se formaram 3 sistemas, frente fria, vórtice ciclônico de ar superior, zona de convergência intertropical, todos atuando na mesma época, e em 20 dias aqui no Rio Grande do Norte, choveu o que era para chover no ano todo, em torno de 600 milímetros. Então, no dia 28 de janeiro, nós tivemos essa precipitação de 163 milímetros em Mossoró, que, nos nossos dados da UFESA, está cadastrada como a maior chuva acontecida em Mossoró. Professor, eu lembro muito bem desse mês de janeiro de 2004, viu, professor Spínola? Eu lembro que começou no dia 12 de janeiro, caiu um toró, e dali em diante foi um caos na cidade, foi muita chuva, praticamente choveu todos os dias no mês de janeiro de 2004. Professor, eu queria aproveitar sobre essa questão aí, se chuvas nessa intensidade que a gente teve no sábado, elas podem voltar a ocorrer nos próximos dias. A gente corre esse risco também de ter chuvas nessa mesma intensidade? Corremos o risco, sim. Eu dei o exemplo agora, ontem foi em Caraúbas, que é aqui bem perto. Né? E
esses dias, o mês de março e abril são os meses que chove mais aqui em Mossoró. O ano passado, por exemplo, dos 31 dias de março, 26 dias choveu em Mossoró. E como eu falei no começo da nossa conversa, esse período chuvoso está se caracterizando por essas chuvas de grande intensidade, nós podemos ter novamente esse mesmo evento daqui para o final de abril, aqui na nossa cidade. Não dá para dizer quando vai ser, porque, como eu expliquei, essa chuva se intensificou praticamente em 2 horas. O grande problema da chuva de sábado para Mossoró, o que faz as pessoas pensarem que foi a maior chuva que já aconteceu, foi a intensidade como ela aconteceu. O que é que nós chamamos de intensidade? É a relação entre o volume precipitado e o espaço de tempo, né? Então, nos 20 primeiros minutos daquela chuva de sábado, a intensidade era em torno de 90, entre 72 e 90 milímetros por hora. Então, isso não tem solo, não tem superfície, não tem sistema de drenagem que possa absorver essa água caída. Uma chuva de 100 milímetros, para se ter uma ideia, em cada metro quadrado de asfalto caíram 100 litros de água. 1 metro quadrado, imagine aí quem estiver nos assistindo, 1 metro quadrado é você traçar sobre o asfalto um quadrado com 100 centímetros de cada lado, né? Isso aí é o que dá 1 metro quadrado. Então, cada quadrado desse sábado, aí no centro da cidade, caiu 100 litros de água. Então, precisa ser um sistema de drenagem muito eficiente para poder dragar toda essa água. E como os sistemas de drenagem são localizados em determinados pontos, aí junta a água de uma área muito grande e se acumula em determinados pontos. Hoje, o ponto mais baixo de Mossoró é o centro da cidade. Então, toda a água que corre, toda a água de chuva, a tendência dela é se direcionar para o centro da cidade, para a Rua dos Correios, da Catedral, da Rua Jerônimo Mosato, que é aquela rua do Colégio Dom Bosco. Então, toda a água que chove na periferia de Mossoró, a tendência é de descer para o centro da cidade. Por que é que Olinda, lá em Recife, lá em Pernambuco, tem um grande problema de enchentes? Porque o centro de Olinda encontra-se abaixo do nível do mar. Então, quando acontecem as chuvas, ao invés da água correr para o mar, corre para o centro de Olinda. E o centro da nossa cidade está se transformando com esse mesmo problema, porque a leste e oeste ali tem muita área aterrada. Quando essa chuva de grande intensidade acontecia, a água se alojava lá, se armazenava lá. Agora, como estão fazendo muitas construções, muitas edificações, estão aterrando, então a água tem que ir para algum lugar. Para onde é que ela vai? Para a parte mais baixa da cidade, que é o centro da cidade. Bruno. Professor José Espínola, esse ano a gente já pode dizer que vai ter inverno, o chamado inverno, entre aspas? Nós temos vários tipos de inverno. Nós temos o inverno meteorológico, que é a quantidade, né? Então, em termos de quantidade, nós estamos muito bem. Já choveu 363 milímetros aqui em Mossoró, acima da média, porque a média de janeiro é em torno de 100 milímetros, né? Aliás, a média de janeiro é em torno de 60 milímetros, ficamos um pouco abaixo, 32 somente, mas a média de fevereiro, que é em torno de 100, choveu 300, então choveu 3 vezes a média. Quando a gente soma os 2 meses para fazer a média geral, nós já temos 363 milímetros, praticamente o dobro do que deveria ter chovido se estivesse chovendo a média. Então, o nosso inverno começou mais cedo, podemos dizer assim. O inverno meteorológico é esse em termos de quantidade. Nós temos o inverno hidrológico, que é a quantidade de água armazenada no reservatório. Aí, nessa situação, nós não estamos muito bem, porque Armando Ribeiro Gonçalves hoje tem em torno de 22%, o Mari tem em torno de 27%, e Santa Cruz também em torno de 22%. Acho que esses são os valores, se não me falha a memória. Não estou com eles aqui anotados agora, mas é mais ou menos por aí. Então, as chuvas têm acontecido, mas não dentro da bacia hidrográfica desses grandes reservatórios.
cada reservatório desse tem vários açudes pequenos dentro, que precisa primeiro que esses açudes enchem o sangue para a água poder começar a chegar nos grandes reservatórios. Então, o inverno hidrológico ainda não está muito bem, mas nós esperamos melhorar. Com o passar do tempo, com esses detalhes que nós estamos colocando aqui. E nós temos o inverno agrícola. Eu diria que o inverno agrícola está muito bem esse ano de 2020. As chuvas estão acontecendo de forma bem distribuída. O mês de janeiro choveu 66% acima da média em todo o estado do Rio Grande do Norte, embora tenha alguns locais que choveu pouco. Quando a gente compara, usando esse termo média estatisticamente, os valores extremos têm uma influência muito grande no valor final. Então, enquanto algumas cidades choveu muito, para poder dizer que em janeiro choveu 66% acima da média em todo o estado, mas tem que se levar em consideração que tem algumas localidades ali dentro em que choveu pouco. Então, existem esses três tipos de inverno: o inverno agrícola, o inverno hidrológico e o inverno meteorológico. Mais alguma questão, Bruno? Não, tranquilo. Professor Espínola, então a gente queria agradecer a sua participação no Foro de Moscou, esclarecer também essas dúvidas com relação às chuvas, a intensidade de sábado, né, que deixou muita gente assustada e causou vários transtornos na cidade. Foi tema em todos os sites, jornais, inclusive também foi tema de debate político em relação a isso, mas a gente também está ciente que outras chuvas dessas virão e a gente queria agradecer a essas informações, também explicar um pouco sobre como é que funciona todo esse mecanismo, né, todo esse sistema de chuvas e esses três tipos de inverno que a gente ainda não conhecia, mas já tinha ouvido falar, principalmente na questão da agricultura, das barragens e também das questões climáticas. Nós agradecemos a oportunidade aqui em nome da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nessa época agora eu fico dioturnamente ligado, estudando, pesquisando, para poder passar para a sociedade a informação mais real, mais fidedigna possível, né? E dizer que tivemos sorte por essa chuva ter sido no começo do período chuvoso, porque se uma chuva dessa acontecer lá para metade de abril, quando os reservatórios já estão mais ou menos com uma certa capacidade de água, e o rio Mossoró, a Pudi Mossoró, já transbordando, essa situação poderia ter sido muito mais complicada. Então, foi uma chuva muito localizada, né, naquele dia. Não conseguiu abranger toda a cidade, né? Teve locais que tiveram sufoco, mas teve outros locais que foi amena a situação. Se essa chuva tivesse sido distribuída ao longo do dia, 100 milímetros, ao longo do dia das 24 horas, talvez não tivesse causado grande problema. O grande problema, repito, foi ter acontecido essa quantidade esse volume de água num pequeno espaço de tempo. E poderá acontecer novamente. Já deixamos o alerta aqui, poderá acontecer novamente, porque esse período chuvoso está se caracterizando muito por essa chuva de grande intensidade. Então, muito obrigado pela participação e continuamos aqui à disposição. Obrigado, professor. Valeu, professor Espínola. Sempre que precisar, estamos também à disposição. Muito obrigado. E aí, Bruno? Vamos então? Programa, William. Vamos continuar? Vai ter greve dos professores, né? Você viu a proposta, não é isso? Não viu a proposta? Vi. Proposta muito ruim. Uhum. A outra era muito ruim. Só que essa continua sendo ruim. Não tem cabimento o governo querer pagar o retroativo em 24 parcelas. Isso. É um absurdo, não dá para os professores aceitarem. Se o Sint não propôsse greve, era desmoralização para o sindicato. Então, o sindicato está cumprindo o papel dele. Tem que fazer greve mesmo, infelizmente. Os professores não podem. A governadora entrou numa tremenda contradição mais uma vez. Quando a governadora erra, a gente está aqui para dizer. A gente não passa pano.
Ao contrário de outros, mas que a gente tenha afinidade ideológica com a governadora, ela está errada. Ela tem que encontrar um meio aí. Eu sei que ela não fabrica dinheiro, mas veja, aqui a prefeita Rosalba Ciarline está dando reajuste do piso integral. Não sei como é que ela vai fazer. Mas ela nem assim ela quis receber o sindicato, nem para dar uma boa notícia. Ela quis receber o sindicato. O Magno Alves, inclusive, no blog dele hoje, ele fala que parece um milagre. O faz milagre, né? Parece que o milagre está fazendo com que os salários sejam pagos em dia esse ano. É curioso, que ano passado ela se amarrou com 0,42%, não teve quem fizesse ela dar, e esse ano ela vai dar 12% de boa. Parabéns para a prefeita. Agora é ano eleitoral, né? Eu tenho uma desconfiança muito grande em cada passo que Rosalba dá, porque eu não consigo mais enxergar boas intenções vindo da gestão dela. Ela não vai dar de boazinha. Se ela fosse boazinha, ela não tinha feito confusão por causa de 0,42%, não tinha desmoralizado o Ministério Público ano passado. O Ministério Público marcou a audiência para 1º de agosto. O governo dela não compareceu. E ficou por isso mesmo, o Ministério Público ficou desmoralizado. O sindicato esperneia, mas pouquíssima gente dá ouvido ao sindicato aqui em Mossoró. O sindicato fala sozinho, praticamente, por conta do perfil midiático local. E ela agora vai dar os 12% de forma integral. Tá de parabéns. Mas eu vejo sempre com muita desconfiança. Eu não consigo ver boas intenções mais no estilo de Rosalba de governar. O fato de ela estar num quadro bem complicado. A situação administrativa do governo é pior que a da prefeitura. O quadro financeiro, o fiscal. Mas a governadora precisa dar um jeito. Essa proposta aí, ela é menos ruim do que a anterior, mas ela é muito ruim ainda. E os professores ficaram de decidir hoje, Bruno? Eu acho que amarra aí um acordo é a questão do retroativo. Retroativo em 24 meses não existe, é muito tempo. Exatamente. E hoje os professores devem decidir sobre essa proposta. Ontem foi apresentado e hoje os professores devem deliberar sobre esse tema. Bruno, e como você colocou, a greve aí pode estar já bem definida, né? Uma possibilidade muito forte. Ô, Bruno, ainda falando de ano eleitoral, essa questão de pagamento em dia, Rosalba aproveitando o ano eleitoral, como citou o Bruno, o blog do Magnus, eu vou compartilhar o seu blog aqui, uma postagem que você colocou. Alisson está de olho em aliado de Jorge do Rosário. Então, você colocou aqui que, ao encontrar o vereador Zaniel Mesquita, num evento no Colégio Diocesano, o deputado estadual Alisson Bezerra não contou conversa. Preciso muito conversar com você, disse ele. Há quem diga que os dois estão praticamente mais próximos do que se imagina. Mas se você fizer uma conexão disso que você postou, Bruno, com essa postagem do Saulo Vale, uma entrevista que o Jorge Rosário deu ao programa dele, na Super TV, falando assim, Jorge elogia Alisson e aponta erro de Isolda. Ele diz o seguinte, o Jorge do Rosário, eu vou fazer um elogio público à postura do deputado Alisson. Ele poderia se auto-intitular pré-candidato, mas ele nunca disse isso. Isso ajuda no debate entre os líderes da oposição. Se ele já se colocasse como pré-candidato, seria uma adesão ao projeto dele e não dificultaria de se sentar com ele para um diálogo. Eu penso com todo o respeito que tem, mas a deputada Isolda cometeu esse erro em lançar-se a candidatura nesse momento. A partir do momento em que você se auto-intitula pré-candidato, em tese você teria que se aderir ao projeto dela. Seria uma adesão e isso, repito, dificulta o debate. Você acha que essa questão de Osaniel, e depois dessa declaração aí do Jorge Rosário, mostra uma certa tendência de Jorge Rosário em apoiar Alisson? Não necessariamente. Mas Jorge, em parte, tem razão. Mas ele precisa ver que outros nomes já se colocaram como pré-candidato. Por exemplo, Gutenberg Dias. Por que ele não falou sobre Gutenberg Dias? Gutenberg Dias se colocou como pré-candidato. Então, ele falou de Isolda que ele quis comparar os dois que são deputados. Creio eu que o recorte que ele fez seja esse.
Mas, se você for analisar friamente, todo mundo é pré-candidato. Também é uma coisa meio estranho dizer que Alisson não é, né? Ele nunca falou que é. Ele está agindo como se fosse. Ele fica dizendo que não é pré-candidato. E tem um detalhe aí. Do mesmo jeito que Fátima Bezerra veio em Mossoró participar de um evento e lançou o Isolda candidata, Kelps Lima, que é o líder do Solidariedade, veio a Mossoró em novembro, eu estava lá, eu vi, não deram muita notícia, não repercutiu muito, não repercutiu fora do evento, mas eu vi que Kelps foi lá e lançou Alisson pré-candidato a prefeito. A questão, Isolda assumiu a postura, porque o PT tem um outro perfil, o PT tem uma questão de disciplina partidária. Você veja, o PT tem uma candidata competitiva à prefeitura de Mossoró. Ela teve que assumir a pré-candidatura. O PT tem um nome competitivo à prefeitura de Natal. Natália se recusou a ser candidata. Nem Lula convenceu ela a ser candidata, ela se recusou. Então, se ela aceita, ela ia ter que assumir a postura. Então, Alisson, ele está se esquivando, inclusive teve um noticiário, a notícia dada por BG, de que ele não seria candidato para apoiar o doutor Daniel, uma coisa que eu não consigo ver muita base de sustentação lógica. Mas Alisson colheu a vantagem de não ter a disciplina partidária que tem no PT e ter que assumir a pré-candidatura. A análise de Jorge não está errada. Agora, ele poderia ter incluído outros elementos, inclusive ele próprio, que é pré-candidato a prefeito de Mossoró. Todo mundo é pré-candidato. As pessoas também precisam entender que a política não pode ser feita só com hipocrisia. Todo mundo é pré-candidato, é tudo pré-candidato. Alisson diz que não é pré-candidato, mas está se mexendo nos bastidores, chamando o povo para conversar, buscando apoio. Então, ele é pré-candidato. Ele só não dá entrevista dizendo. Mas ele age como pré-candidato nos bastidores. Jorge do Rosário age como pré-candidato nos bastidores. A diferença é que Isolda foi publicamente e disse que era pré-candidata. Eu não creio que Isolda tenha esse apoio de Cláudia Regina. Como eu expliquei ontem. Cláudia Regina não vai apoiar uma candidata do PT. Ela pode ter afinidade ali, pessoal com Isolda, Petras pode ter afinidade pessoal com Isolda, mas não acredito que esse pessoal do DEM vai apoiar a candidatura do PT, porque esse campeão está sem mandato para ele ainda manda no partido. Ele vai chiar. Cláudia Regina, para declarar apoio a Tião em 2016, foi nas últimas. Porque Zé Agripino queria que ela apoiasse Rosalba. Então, tem esses detalhes. Jorge do Rosário, ele é um cara do meio empresarial. Mais simples. No cenário, no contexto político de hoje, ele chega lá e apoia a Isolda. Tião não gosta do PT. Tião não gosta de Rosalba. Ele não vai tomar uma decisão sozinho sem ouvir Tião. Eles tomam decisões em conjunto. Então, a gente precisa botar a bola no chão. A política funciona assim. Tem ideologia, sim. Não é só dinheiro, não é só máquina que move a política. Então, são entendimentos difíceis. Isolda tem que construir uma aliança. Não precisa de aliança enorme para ganhar a eleição. Fátima tinha 6 partidos no primeiro turno. Bolsonaro não tinha nada e ganhou a presidência. Não precisa, não é obrigado. Não existe uma regra. Robson também ganhou o governo do Estado com a aliança minúscula em 2014. Não tem uma regra dizendo que você tem que fazer uma aliança grande para ganhar a eleição. Agora, é importante você ter apoio. Nenhum apoio não deixa de ser bem-vindo. Mas existe o contexto. Talvez seja mais difícil para ela atrair esse pessoal. Mas aí ela vai ter outros caminhos. Vai ter o PSB, Carlos Silveira está organizando uma boa nominata, tem os vereadores Genilson Alves e Alex do Frango, o Gilberto Diógenes, João Gentil, esse pessoal que pode chegar e fechar com ela. Então, é preciso ficar atento, observar, entender como funciona a política.
A análise de Jorge não é de todo errada. Tem uma lógica aí, tem uma certa etiqueta. Mas, na verdade, a etiqueta é pública. Mas nos bastidores, todos agem como pré-candidato. Tanto é que Alisson foi lá atrás de Osaniel Mesquita, que é vereador do partido de Jorge Rosário, para apoiar ele. Ora, isso é atitude de pré-candidato. Então, ele prefere... Olha só, você vê como é a questão ideológica pesa aí. Ele prefere Alisson indo lá tirar o vereador do partido dele para apoiá-lo do que Isolda dizendo que é pré-candidato. A ideologia tem peso aí. E ele mesmo, como fica enquanto pré-candidato, né? Já que ele está se colocando como não sou pré-candidato. Quer dizer, todo mundo sabe que o Jorge Rosário também é pré-candidato. Então, fica assim meio que num jogo ali de simulações, né? Quando a gente sabe que, na realidade, todos são pré-candidatos, todos estão trabalhando sobre essa esteira, mas fica ali... Pura dissimulação. É pura dissimulação, não é dissimulação. Todo mundo está conversando, todo mundo está se movimentando como pré-candidato. Todo mundo está tentando construir um palanque. Isso é da política. Eu não vejo nada de anormal nisso, não. Agora, Jorge do Rosário está tentando construir uma saída para se aproximar, para construir uma linha aí de atuação. Ele tem sofrido muita pressão também do rosalbismo. Jorge Rosário da Construção Civil. O presidente do Sinduscom é genro da prefeita Rosalba Cialini, Sérgio Freire. Ele tem sido um cara que tem feito muitas ações para tentar atrair Jorge para o palanque de Rosalba. E a informação que eu tenho nos bastidores é que se Jorge apoia Rosalba, passa 2 meses fora de Mossoró. Então, isso aí pode ser... Então, acho que esse entrever aí pode não ocorrer, né, Bruno? Não. Eu acho que pode se construir uma aliança aqui de um lado. Cláudia Regina com Jorge, caminhando com Alisson, se constrói uma aliança, e Isolda faz uma aliança à esquerda. Com Gutenberg? Uma aliança com o partido de esquerda. E vamos ver quem convence o povo. Com Gutenberg e o PCdoB? O povo vai querer a Rosalba. Você vai querer uma alternativa conservadora, você vai querer uma alternativa progressista. Diga assim, Bruno. No caso, Isolda com o PCdoB e Gutenberg juntos também? Creio. Eu sei que há algumas arestas entre o PT e o PCdoB para serem tratadas. Não é automático. Eu acho que o PCdoB tem uma postura muito digna em relação a isso. Não pode ser automático. Tem que conversar, tem que sentar. Eu sempre acho que a questão do PT com o PCdoB é de DR. É fazer uma DR, discutir a relação, e aí vamos construir uma parceria política. Ô, Bruno, então, analisando isso que você colocou aí, me parece, não sei se você vai concordar, que nesse caso pode haver uma aglutinação da esquerda e uma divisão da direita. No caso, se Alisson e Jorge e Cláudio saírem por um lado, Rosalba por outro, seria uma cisão aí da direita, e o PCdoB tentando, e o PSB se unindo a Isolda, com o PT havendo uma união da esquerda nesse caso. Não concorda ou não? O que você acha? Concordo, é possível. A direita já está dividida, porque tem a prefeita e uma oposição de direita. A direita também. E a gente tem que entender também que é mais fácil dividir a direita. Porque a direita ela tem um número maior de partidos, tem um número maior de políticos. Então, a direita é mais difícil de juntar. Então, pode ser que sim. Eu vejo, sim, essa questão. Direita dividida, a esquerda é menorzinha, é mais fácil de aglutinar, tem menos partidos. Mas pode sair uma frente de esquerda, PT, PCdoB e PSB. Se bem que o PSB não é necessariamente um partido de esquerda, depende muito, é muito mais na esquerda nacional do que local. O PDT aqui está acéfalo, vai ficar sob o controle do rosalbismo, não dá para botar na conta da esquerda. E o pessoal que vai sair com o Tamagugel já é candidata indiscutível, já dentro do PSOL, já o partido já fechou. Então, eu vejo que vai se montar aí. Eu entendo que vai caminhar para a formação desses palanques. Mas eu ainda não descarto o entendimento de Isolda com uma parte
da direita, não. E não pode esquecer do PV, né? O PV de Alex do Frango, que já declarou apoio a Isolda Dantas. É verdade. Então, isso também mostra uma certa fragmentação da direita, que também pode caminhar com a esquerda aí, uma direita mais maleável, menos radical. Ô, Bruno. Tem que ver como o bolsonarismo vai ficar nessa história, né? O bolsonarismo vai apoiar a Alisson? Vai Sim, lançar candidato? essa também é uma questão importante, embora Kelps aí com o Girão já tenham falado sobre isso, tenham buscado aí uma união em torno disso. E Alisson, claro, recebendo esse apoio. Ô, Bruno, vamos encerrar o programa com os últimos temas? Vamos. Então é o seguinte, Bruno, eu trouxe aqui algumas informações para a gente comentar rapidinho. Essa aqui, o governo Camilo reagiu rapidamente, né, e decide demitir 42 policiais militares que participaram do motim lá no Ceará. Uma atitude correta, uma atitude sensata, que evita novos motins e, de alguma forma, manda um recado para o governo federal, para Moro, aquele militar que casou agora com a Carla Zambelli, que chamou os militares do Ceará de heróis, os que estavam amotinados, e o governo do Ceará deu uma resposta rápida, demitindo 42 militares. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Bruno? Olha, Camilo Santana teve uma postura digna durante todo o processo e ele está correto em demitir esses policiais. O motim em si já é grave. Os policiais foram além do motim. Eles tocaram terror na cidade de Sobral. Isso. Assustaram a população. Eles mandaram fechar comércio, impuseram toque de recolher. Atiraram no senador? Atiraram num senador que não estava certo. Isso. Que fez uma atitude imbecil, estúpida. Mas eles atiraram contra a vida de um senador. Isso. E mesmo que não fosse senador, era um ser humano. Existem outras formas de conter o senador. Então, não me venham com essa não, de passar pano para amotinado. Eles cometeram crimes, tem que pagar por isso. Agora, vai ser esses caras saindo da polícia e formando milícias. É verdade. Parece que vai haver novos criminosos aí no mercado. O Bruno, voltando um pouco sobre a questão local, tem um material que saiu na coluna do Vonúvio Prachedes, dizendo o seguinte: sala vazia, sem ônibus, alunos de comunidade rural moçorense não vão à escola. A rede municipal Nessi Campos, na área rural moçorense denominada de Jurema, está contando com poucos alunos de comunidades vizinhas por causa de um problema mecânico de um ônibus. A falta de estudantes é confirmada desde o dia 17, data do início do ano letivo. Ou seja, por falta de ônibus, os estudantes da zona rural não estão tendo aula. Olha, a educação é um problema muito abafado no governo de Rosalba. A gente até engoliu mosca, eu me incluo também, numa denúncia que a presidente do Sindicep fez, Marlene Cunha. Tem aluno misturado em sala. Pega o aluno da terceira, bota com o da quarta, com o da quinta, tudo na mesma sala. Explica aí como é que dá aula assim. É um absurdo. A níveis diferentes, né? Mossoró está no caos. A prefeita está muito preocupada com festa. Parece que isso dá voto, porque ela lidera a pesquisa. Tem a Arena, né? 150 milhões, né? A Arena, né? O foco dela é no circo. Enquanto, por exemplo, os terceirizados estão sem pão. Olha a diferença. Gostei da analogia, Bruno. Ô, Bruno, você está sabendo que dia 15 de março vai ter um protesto bolsonarista. Não está sabendo? Estou sim. E você está sabendo também que nesse mesmo dia vai ter a estreia da CNN Brasil? Não, vou estrear cobrindo a manifestação. Você não acha que foi uma coincidência ou foi intencional, Bruno? Intencional. Você sabe que CNN está contratando tudo quanto é elemento do jornalismo bolsonarista. Esse cara aí que está aparecendo foi demitido da Globo por comentários racistas. Pois é. E o dono da CNN Brasil é o construtor da MRV, uma construtora muito ligada ao bolsonarismo, golpista, participou
patrocinando os movimentos para a derrubada da presidente Dilma, e vai estrear no dia 15 de março, né? Então, o Rafael Duarte aqui no seu blog, na Agência Eva Mais, faz esse alerta aí, que parece não ser uma mera coincidência, Bruno. Não. Não, Bruno, tem coincidência. Acho que eles têm informações já quando marcaram para essa data. E, Bruno, você soube também que a Câmara reajustou o salário dos servidores comissionados lá? Câmara dos Deputados? Não, Mossoró. Mossoró, não tinha visto nessa notícia. Saiu aqui na coluna do volume também. Um reajuste de 10% aos servidores comissionados da casa, né? Os vencimentos da categoria estavam congelados há 13 anos. Aí houve um reajuste agora, foi aprovado na terça-feira, no caso ontem, né? E hoje não teve sessão, não. Então esses funcionários aí, os comissionados legislativos, vão ter um reajuste dos salários aí. Então, Bruno, para encerrar o assunto, para nós terminarmos, dois temas aqui nacional rapidinho. A Regina Duarte, né, tomou posse na Secretaria de Cultura. Ela oficializou o casamento e ela exonerou de uma vez só 6 da ala olavista. Olavo de Carvalho já se manifestou, não gostou. Parabéns, Regina Duarte. E ela começou uma briga com os bolsonaristas. E ela está sendo atacada pela brigada bolsonarista no Twitter. Sim, por conta disso, né? Bem-vindo ao clube, namoradinha do Brasil. E no governo Bolsonaro, onde o PIB só cresceu 1,1 em 2019. Primeiro ano da era Bolsonaro, o Brasil não cresceu. Você viu alguém na imprensa chamando isso de PIBinho? Não. Nem aqui, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não está chamando de PIBinho, não. Tá não, né? Não. Tá bom. Oi, Bruno, vamos encerrar por hoje? Vamos ficando por aqui. Então, gente, queridos, vamos elevar esses likes aí para a gente turbinar o canal. Se inscrevam, vamos. Ó, o Bruno está aí mostrando os livros aí. São 5 livros que nós vamos sortear. Para todos aqueles que se inscreveram, os 1000 primeiros, a gente vai sortear esses livros aí. Então, a gente precisa que vocês se inscrevam, compartilhem, peço para o pessoal se inscrever também e acompanhar, apoiar o jornalismo pela democracia. É um jornalismo onde a gente analisa os meios de comunicação e a gente não engana vocês. A gente diz de que lado está, a gente procura falar da forma mais sincera e honesta possível. A gente não usa termos de eufemismo, a gente vai logo direto ao assunto, né, Bruno? Exatamente. Se a prefeita Rosalba Ciarline acerta, a gente elogia. Se ela erra, a gente critica. O mesmo vale para a governadora Fátima Bezerra e para o presidente Jair Bolsonaro e qualquer outro político. A gente explica aqui a política como ela funciona e não como você acha que ela deveria ser. Então vamos apoiar esse jornalismo, galera. Então até amanhã. Foro de Moscou. Valeu!